Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui juntinhos, graças a Deus, para ler um pouquinho mais sobre a vida do nosso querido Francisco, nesse livro maravilhoso do José Carlos de Luca, Simplesmente Francisco. É muito bom, cada vez que eu leio, que vem um capítulo novo, eu leio antes de falar com vocês, leio quando estou conversando com vocês e leio depois. Eu guardo para mim as reflexões e fico aqui, ó, pensando, tentando trazer para minha vida atual, né, nos nossos tempos, o que Francisco fez, o que Francisco nos ensinou. Vamos para mais um capítulo? O capítulo de hoje chama-se A Túnica do Evangelho. Eis o que quero, é isso que procuro, isso que desejo fazer do fundo do coração. Palavras de Francisco. 3 anos se passaram desde o marcante dia em que Francisco se desvinculara da vida familiar para realizar a sua vocação. Nesse período, suas atividades se mesclavam entre orações diárias, assistência aos pobres e doentes, além dos serviços de pedreiro de igrejas em ruínas. Não obstante as atividades ininterruptas, Francisco andava inquieto. Parecia que ainda lhe faltava alguma coisa, mas ele não sabia ao certo o que era. Certo dia, porém, participando da missa na capela de Santa Maria dos Anjos, conhecida como Porciúncula, o sacerdote lê um trecho do Evangelho, no qual Jesus envia os discípulos a pregar o reino de Deus. Não leveis ouro, não leveis prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador tem direito ao seu alimento. Essa leitura toca forte o coração de Francisco. Ao término da missa, ele procura o sacerdote para saber se havia interpretado corretamente as recomendações de Jesus. E ao receber o sinal positivo, seu coração exclama de alegria, como se tivesse encontrado o maior tesouro da sua vida. Eis o que quero, é isso que eu procuro, é isso que desejo fazer do fundo do coração. Sem delongas, Francisco começa a colocar em prática o que acabara de ouvir do Evangelho. Desata as sandálias dos pés, abandona o cajado, satisfaz-se com uma só túnica, substituindo o cinto por um cordão. A coerência com o Evangelho passou a ser um traço marcante de sua espiritualidade. E dessa maneira, sua vida passou naturalmente a chamar a atenção daqueles que pregavam o Evangelho e viviam de forma contrária ao que ensinavam. A começar pela igreja de então, o que se estende aos cristãos de ontem e de hoje, dentre os quais eu me incluo. O pobrezinho passou a ser admirado no mundo todo porque foi capaz de ser verdadeiro com a fé que abraçou. Não exatamente porque se tornou um homem perfeito, mas porque se empenhou fortemente em alinhar suas atitudes com o sistema de vida proposto por Jesus. Muitas vezes ele conseguiu, outras vezes não. Mas sempre teve humildade suficiente para reconhecer suas imperfeições e determinação para corrigi-las, afastando-se da hipocrisia religiosa, que se preocupa com o rótulo, não com o conteúdo, mas com a aparência do que com a essência. Desculpem. Para Tomás de Celano, seu primeiro biógrafo, Francisco não fora um ouvinte surdo do Evangelho, mas confiando o que ouvira à sua louvável memória, cuidava de cumprir tudo à letra, diligentemente. É provável que o leitor esteja se indagando, como eu me indaguei também. Para seguir o Evangelho, precisamos, como Francisco fez, nos despojar de todos os bens materiais, largar a família, vestir uma túnica, andar descalço e sair pelo mundo ajudando quem sofre? A não ser que nossa vontade seja ingressar no monastério, a resposta à pergunta acima é não, absolutamente não. Jesus afirmou que a condição para segui-lo é negar a si mesmo, isto é,
negar o nosso ego, que nos faz viver como se nós fôssemos a única pessoa existente no mundo, ou a pessoa mais importante dele, com direitos ilimitados a que todos devem atender com exclusividade. Gente, vou parar aqui. Isso aqui mexeu muito comigo. A gente não é assim? Somos. Não adianta a gente querer esconder o sol com a peneira, não. A gente se acha assim, o meu problema é o único. Não pode existir problema maior do que o meu. As pessoas têm que olhar para mim, têm que me ver, têm que estar comigo. Gente, olha que coisa, né? Que a gente faz isso às vezes sem perceber. E é a mais pura verdade. A gente não é o único, não. Tem um monte de gente ao nosso redor com problemas maiores que os nossos. E também com coisas boas que a gente deve ficar feliz. Porque o fulano está feliz. Porque o meu amigo conseguiu isso. Não é assim, não, puxa, ele conseguiu, eu não consegui. Como assim? A gente, para seguir Jesus, a gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter esse amor ao próximo, tem que estar consciente de que não somos os únicos, que outros precisam de nós, que nós precisamos dos outros. É uma rede, né? Isso é tão importante, é uma coisa que passa batido às vezes e é tão necessária, e é o que ele fala aqui. Mas será que para seguir Jesus eu preciso abdicar de tudo, né? Absolutamente tudo? Não. Absolutamente não. Como ele diz aqui. Não é preciso. A gente precisa ter a consciência do outro, a consciência do próximo e ajudar no que pudermos, tá? Porque nós não estamos sozinhos no mundo. De jeito nenhum. A gente não é o umbigo do mundo. Outras coisas estão acontecendo, outros amigos, outras pessoas. A gente pode ajudar quem a gente não conhece. A gente precisa estar atento a isso. Prosseguindo. Vou voltar só um pouquinho para falar exatamente desse ponto. Jesus disse que a condição para segui-lo é negar a si mesmo, isto é, negar o nosso ego, que nos faz viver como se nós fôssemos a única pessoa existente no mundo, ou a pessoa mais importante dele, com direitos ilimitados e que todos devem atender com exclusividade. Aí se encontra o nosso grande trabalho espiritual, do qual Francisco se tornou um exemplo a ser seguido. Um trabalho que está longe de se esgotar em ações beneméritas exteriores, todas, sem dúvida, dignas de louvor, mas que deve, sobretudo, penetrar o mundo dos nossos sentimentos, cuidando para que o egoísmo não continue sendo o centro de comando de nossas ações. Esse trabalho interior talvez seja mais sacrificante do que vestir uma túnica franciscana. Mais difícil do que se vestir como pobre é desvestir o ego rico de orgulho. Vejamos alguns exemplos cotidianos citados por Frei Ranieri, pregador da Casa Pontifícia. Encontramos, se não um leproso, como Francisco, um pobre que sabemos que nos pedirá algo, o nosso homem velho nos empurra a mudar de calçada, mas fazemos o contrário. Fazemos-nos violência e vamos ao encontro dele, presenteando-lhe, quem sabe, somente com um sorriso e uma saudação, caso não possamos dar a ele mais nada. Fomos contestados em uma ideia. Isso nos fere a sensibilidade. Gostaríamos de responder com força, mas nos calamos e esperamos. Assim, rompemos o nosso eu. Acreditamos termos sido tratados de modo inadequado em relação aos nossos méritos. Gostaríamos de mostrá-lo a todos, fechando-nos num silêncio cheio de tácita reprovação. Mas dizemos não. Quebramos o silêncio, sorrimos e reabrimos o diálogo.
negamos a nós mesmos e salvamos a caridade. E assim por diante. Essa era a penitência que Francisco insistentemente recomendava a todos, que nada mais é do que negar o nosso egoísmo, abrindo espaços para a benevolência, a caridade e o perdão. Para o poverello, penitência tinha sentido de conversão, mudança de vida, a qual se dá passo a passo, dia após dia, sempre dependente da consciência das nossas imperfeições e dos nossos esforços constantes para abrandá-las até o dia que possam ser superadas. Jesus compreendia bem as fragilidades humanas e, por isso, sempre foi amoroso com as pessoas que reconheciam seus erros. Difícil reconhecer erro, né? Muito difícil. No entanto, foi duro com os hipócritas, que se apresentavam orgulhosos como cumpridores das leis religiosas, mas por dentro estavam cheios de iniquidades. Por causa de sua coerência com o Evangelho e por nunca ter se colocado acima de sua condição humana, jamais tendo aspirado a qualquer destaque de santidade, opondo-se veementemente a isso quando lhe atribuíam tal condição, Francisco se tornou um santo popular, muito querido por todos. Mas sua vida não deixa de cutucar o nosso egoísmo. Não foi nada fácil para ele negar a si mesmo, como não será para nós. Não é, nem é um trabalho que se faz de um dia para o outro. De jeito nenhum. Porém, cada vez que o amor falar mais forte que o ego, estaremos vestindo a túnica do Evangelho, e os frutos serão de alegria e paz. Meus amigos, é difícil deixar de ser egoísta. E é o que Jesus nos fala, que precisamos abrir mão desse egoísmo, abrir mão de nós. É aquela coisa de eu sou, eu posso, eu quero, eu tenho, eu faço, tudo eu. A gente precisa deixar um pouquinho isso de lado. A gente vai chegar a ser como Francisco? Não sei. Depende de cada um. Depende de o que cada um quer para si. A gente quer estar no caminho do bem? A gente quer estar ao lado de Jesus? A gente quer ouvir as palavras dele, entender e trazer para a nossa vida? Tudo isso a gente quer, né? Mas não é só querer. Tem que ter a atitude de fazer. E esse é um exercício muito difícil. Mas é para isso que existe a nossa doutrina. É para isso que a gente tem um pai maravilhoso que nos acolhe, que quando a gente erra fala, vamos filho, vai, faz mais uma vez. Vamos tentar. Ele não pune. Pelo contrário. Ele dá aquela olhada assim de vamos fazer de novo, vamos, eu tô aqui, confia em mim. E é isso. Para vestir essa túnica do Evangelho não é fácil, mas a gente consegue. Não é preciso abrir mão de tudo, não, só é preciso abrir mão do egoísmo, fazer do nosso próximo, do nosso irmão, daquele que está ao nosso redor, o nosso amigo. Alguém que a gente possa, às vezes a gente não pode dar nada, mas um sorriso, um abraço, um bom dia. Quem sabe? Isso a gente pode fazer, não pode? Agora me lembrei, veio uma coisa aqui na minha cabeça, os garis. Os garis que limpam as nossas ruas, limpam as nossas praças. Às vezes as pessoas passam e não veem aquela pessoa. Ignoram completamente. Gente, custa dar um bom dia, bom trabalho. Custa. Esse incentivo, você já está fazendo alguma coisa. Olha só a oportunidade. Outra coisa que eu me lembrei aqui, que eu vejo. As pessoas que trabalham, eu moro num condomínio, trabalham no nosso condomínio, que estão sempre, né,
limpando, organizando. Custa dar um bom dia? Bom dia, um sorriso. Assim, ó. Abrir um sorriso para eles. Estão cuidando da nossa casa. E tem gente que passa batido. Não dá um oi. Sabe? Não cumprimenta. Custa fazer isso? Então, vamos ficar com essa reflexão da túnica do Evangelho, tá? Vamos nos despir desse egoísmo de achar que é o centro do mundo e vamos olhar em volta e vamos ajudar. Concordam comigo? Que bom! Espero que vocês tenham gostado e vamos pro próximo. Logo, logo, logo estaremos juntos de novo. Próximo capítulo, tá bom? Um beijo para vocês. Tudo de bom.